Olá! Dentro da disciplina de Enfermagem e Saúde da Criança, o tema da aula hoje é assistência à criança hospitalizada. A gente sabe que a criança ela tem uma percepção bem mais apurada em relação aos acontecidos em seu entorno. Então, esse momento que ela começa a perceber que pode ocorrer alterações com ela começa a apresentar estresse, a ficar bastante chorona, a ficar com raiva de tudo, se torna inclusive agressiva. Algumas crianças que a gente acompanha, elas têm períodos de internação e elas inclusive são crianças conhecidas pela instituição porque sempre estão internando, tem alguma patologia crônica ou congênita e faz com que ela tenha vários episódios de internação. Isso se gera para essa criança um estresse maior ainda, porque ela sabe que o momento ali do atendimento já pode estar gerando uma internação. E aí essa criança, ela também tem os seus problemas em questão à doença, que que muitas das vezes tem interferências na sua vida desde que ela nasceu. Tem crianças que ela interna o tempo inteiro. Então, isso tudo para a criança gera vários conflitos emocionais. Embora ela possa ter diferente idade, ter a sua maturidade intelectual, ao prever, ela realmente se modifica bastante quando ela se vê em frente a uma nova ou presente a uma internação. Diante da hospitalização propriamente dita, a criança sofre a ansiedade típica da separação, que é definida como um ajuste em relação à mudança de ambiente e a perda do controle familiar, adaptação do novo contexto e aceitação da perda de saúde. Então, nesse momento da internação, existe aquela perda de ela ser o centro ali com a família. Ela passa a ter que fazer uma nova adaptação de um novo mundo. E para ela isso torna-se bastante complicado, porque ela percebe que ela vai ter que entrar num ambiente diferente, num ambiente em que não é a casa dela. Então isso fica para a criança muito agressivo. E aí ela começa a apresentar algumas fases, que é a fase do protesto, que ela não quer, ela não deixa, tudo que você oferece para ela, ela não aceita, não tem conversa, não tem diálogo, ela só fica no não quero, não aceito, não é isso, eu quero voltar para minha casa. E aí entra um momento de desesperança, que ela começa a parar de lutar, que ela começa a parar de insistir, ela fica só chorando e reclamando e resmungando. Então ela realmente começa a perder a esperança de conseguir o seu objetivo. E tem a fase do desligamento, que aí ela passa a ter o desinteresse de tudo que está na volta dela. Então você pode convidá-la para brincar, ela não quer. Você pode oferecer o brinquedo, que ela pode até pegar o brinquedo, mas ela não brinca. Ela, nesse período, é muito importante prestar atenção nos seus atos, porque ela inclusive para de sorrir. Ela olha para você assim, sem querer compreender qualquer momento. E todo esse processo, claro, como por ser criança, o choro e a raiva e o desinteresse por tudo. E aí, passou esse período, começa a gente, ela começa a se ajustar ao novo ambiente em que ela foi colocada. Ela começa aos poucos olhar uma coisa, perguntar sobre outra, e aí ela começa a se adaptar àquele novo ambiente. Não é uma coisa de durar, às vezes, de durar minutos, mas às vezes pode durar até alguns dias. Nós, profissionais da enfermagem, como é que vamos fazer? Nós temos que trabalhar de uma forma bem diferenciada com essas crianças. Achar que elas vão obedecer ao que eu estou mandando não
não é assim que funciona com a criança. Nós temos que nos ajustar a ela. Para que forma que nós vamos ajustar a ela? De preferência, não colocando drama na situação, mas aceitando o diálogo dela. Criança gosta muito de ser colocado como adulto. Colocar ela também nessa situação. Olha, você está fazendo isso por causa disso. Nós adultos não conversamos dessa maneira? Tentar fazer um ambiente para ela ficar mais tranquila. Nós profissionais devemos conversar com essa criança. Pode mentir para a criança nesse período? Não, é uma coisa extremamente errada. A gente conversa com a criança, conta para ela o que está acontecendo. Inclusive faz o diálogo aberto. Olha, você pode chorar, você pode reclamar, principalmente na questão de medicações endovenosas, que é uma coisa que a criança tem bastante medo. Então a gente não mente para essas crianças, a gente conversa com elas. Omitir, pode em algumas situações até omitir, mas não mentir. Porque essas crianças, elas têm que ter confiança no profissional que está trabalhando com ela. E é bem interessante que eles entendem isso, embora tenha pouca idade, eles entendem com bastante perfeição o que a gente está dizendo para eles se vocês não mentirem. Então, é a orientação que a gente sempre faz, não mente para a criança. E aí, fazer todo o tratamento. Em alguns casos, você pode colocar a criança para estar participando das atividades com você, que não tem problema. Só deve proteger a criança o máximo possível. E claro, mantendo o pai e a mãe sempre perto ou o responsável presente diante das ações que vocês vão tomar. Porque a criança, ela é menor de idade e ela tem uma pessoa que está responsável por ela. Ok? Espero vocês na próxima aula.